Boa noite a todos. Hoje é 3 de agosto, né? Então, nós vamos dar início aqui a outra parte do nosso curso. A doutora Daniela vai estar de plantão hoje, ela talvez vai estar nos assistindo aí também na parte virtual, né? Mas a ideia é que sempre tenham 2 presentes, pelo menos 2 pessoas presentes para ministrar o curso, né? E a ideia da discussão de hoje é que a gente fale um pouquinho sobre regressão. Então, no programa estava regressão linear e logística, e a gente optou por deixar hoje a regressão linear, univariada, com várias variáveis, ou seja, uni e multivariada, e deixar para a próxima apresentação a logística, pela importância do tema, né? Então, a ideia também seria fazer uma breve apresentação, assim, na teoria não ir muito a fundo, para a gente ter mais tempo de fazer as discussões práticas no R. Tá? Então, eu vou partilhar aqui a tela com vocês, para a gente já começar. Aí, se der algum problema no partilhamento, por favor, avisem, se não estiver visualizando direito. É o ecrã 1, ecrã 2, né? Partilhar. Eu vou colocar aqui. Aqui é só para mostrar a metodologia, veja se acho que está correto, né? Então, aqui a gente vai fazer hoje, 3/8, estávamos um pouquinho adiantados, o que é bom, né? Então, nós vamos falar do tema análise multivariada, linear, usando a regressão linear. E depois nós vamos falar da logística, ou seja, os modelos generalizados na próxima apresentação. Então, a regressão linear, para começar a apresentação, eu peguei aqui os dados do Galton, que é a planilha inicial com a qual ele construiu esse modelo, esse conceito de regressão, né? Então, assim, eu acho que a gente vai poder trabalhar, você lembra que a gente está tentando trabalhar com um teste que se aplica a vários cenários, né? Então, quando a gente pensou em desenhar a pesquisa, calcular o N amostral, o final disso tudo é análise estatística. Então, a análise pode ser um teste T, pode ser um quadrado, pode ser uma regressão. Então, nós vamos ver nos exemplos subsequentes, acho que inclusive na próxima aula, como que a regressão pode substituir, por exemplo, o quadrado. Eu posso usar a regressão pensar como um modelo estatístico, pelo menos na minha análise principal. Então, indo aqui para a regressão, aqui embaixo tem a planilha do Galton, como ele fez mesmo, ele pegava dados de pais, alturas dos pais e da mãe, e ele tinha a altura dos filhos. Aí ele queria saber se existia uma relação entre a altura do filho com a altura dos pais. Tá? Aqui, se alguém quiser, eu posso compartilhar essa planilha, isso aqui são os dados dele mesmo, traduzindo esse caderninho para uma planilha mais moderna. E aí a gente vê como ele fez essa pesquisa, né? Então, veja, ó, eram várias famílias, uma mesma família, a família número 1, por exemplo, ó, o pai tinha essa altura, isso aqui acho que são polegadas, né, para a gente não converter isso aqui para centímetros, a altura deve ser polegadas aqui, Rogério, a unidade não é centímetros, tá? A altura da mãe, certo? Aí tinha a altura média dos pais. Isso aqui a gente conseguiria fazer no R, certo? A gente já aprendeu como fazer, ou no Excel, enfim, como calcular a média aqui, um campo calculado, certo? Aí o número dos filhos, cada filho ele media, certo? Você anotava o sexo e colocava aqui a altura dos filhos, tá? Para essa análise, como o Galton mesmo fez, nós vamos considerar a altura do filho pela altura média dos pais, tá? Então, o que nós vamos ignorar nessa análise? Nós vamos ignorar que muitos eram da mesma família, tá bom? Então, por que eu coloquei isso aqui? Porque, às vezes, a gente está fazendo um delineamento de pesquisa com chamada medidas repetidas, tá? Então, essa análise vai ser um pouco mais simples, nós não vamos considerar isso. Mas, veja, é razoável supor que numa mesma família talvez exista alguma influência, né? E eu poderia colocar numa análise de medidas repetidas que algumas medidas são da mesma família, tá bom? Então, dá para considerar isso num delineamento um pouquinho mais complexo, que a gente chama de repetidas, a gente pode ver um pouquinho mais para frente como fazê-lo, tá bom? Mas aqui, inicialmente, nós vamos ignorar que muitas medidas são da mesma família, ok? Só interrompendo um pouco, né, Gustavo? Dá para perceber ali nesse slide, né, que tem a variável x e a variável y. E na hipótese do pesquisador, essas duas variáveis, elas são numéricas aí, contínuas. O que a gente viu em aulas anteriores, quando a gente formulou a hipótese, a variável x, a gente poderia chamar aí de variável, ela era do tipo categórica, né? Fuma ou não fuma,
e a variável y seria, pressão parcial de oxigênio, por exemplo, né? Percebam que nas aulas anteriores nós podíamos agrupar a variável x ali, né, em sexo, por exemplo, homem versus mulher, e eu gostaria de ver o IMC. Então, de certa forma, é um tipo de abordagem. Já nessa daqui que a gente está introduzindo, a gente tem duas variáveis, né, tanto uma variável x que tenta explicar y, mas as duas são numéricas ali, tá? Perfeito. Então, o y é a variável que a gente quer prever, né? É o outcome, né? Que seria a altura dos filhos. E o x é uma das preditoras. Aqui seriam só duas, né? Então, a gente tem uma análise que a gente poderia fazer aqui, uma regressão com apenas uma variável preditora, uma variável x, correto? Então, o Rogério comentou, são duas variáveis contínuas. A gente pode fazer uma correlação? Pode, né? Então, aqui tem uma correlação feita, um gráfico de correlação, né, entre a altura média dos pais, que é o x, né, e geralmente no eixo y a gente coloca o desfecho, a altura dos filhos. Então, eu tenho uma correlação, no R a gente pode fazer isso com a função core, e para ver o P, você tem o P estatístico, eu vou fazer core.test, tá? Posso mostrar isso também na prática. O R deu 0,32 e um P significante. Então, existe uma correlação. O que a correlação me mostra? Ele me mostra a intensidade do relacionamento, que vai de 0 a 1, né? Então, 0,32 é um relacionamento leve, é moderado, leve, vai até 0,5 moderado, acima de 0,6 um relacionamento forte, mas ele não mostra o que a regressão acrescenta nessa correlação. A regressão vai nos mostrar a fórmula, ou seja, além de mostrar a intensidade, me mostra a direção que a correlação já mostrou, ok, né? Eu poderia prever a altura desses filhos baseado na altura dos pais, com uma fórmula. Então, foi isso que o Galton fez lá no começo do século XIX, né, 1900, um pouco antes disso, né? Uma coisa que é interessante, né, a correlação e a regressão, elas estão bem associadas. Sim. A gente poderia imaginar a reta de regressão ali como um ímã. E a correlação, ela vê o quanto esses pontos se aproximam dessa reta, quanto o imã atrai, isso seria a correlação. Já a regressão, ela mostra como que é essa reta, né? O intercepto e a angulação dela. Então, os dois são bem relacionados. A gente só vai colocar uma equação, essa equação aqui é uma equação clássica, não precisamos saber fórmulas, obviamente que não, né? E isso aqui só vai nos ajudar um pouco a orientar em um entendimento, né? A gente já logo vai passar aqui para a parte prática, né? Então, veja, é a mesma correlação anterior, essa correlação que está mostrada aqui, só que agora tem uma reta. Aí o Rogério falou intercept. O que é isso? Às vezes a gente ignora esse tal do intercept. É um ponto onde ela cruza o eixo Y, tá? E a inclinação dessa curva, que lado ela está. Veja que o Galton percebeu que existia uma forma de colocar essa reta, e existem várias retas que eu posso traçar aqui, né? A melhor reta é aquela que minimiza o resíduo. Puxa, aí já complicou um pouco, né? Mas qual que é a ideia? A ideia era que isso aqui vai me dar uma fórmula, certo? Que possa prever a altura dos filhos. E a reta que eu encontrei é a que menos tem diferenças entre o valor que eu previ e o valor que efetivamente eu encontrei. Existe uma forma matemática para fazer isso, né? Que, obviamente, o software vai fazer isso para a gente. Lá, o Galton, acho que deve ter derivado essa fórmula, né? E existe uma outra forma que é tentativa e erro. Você pode criar várias retas e ver qual que é melhor se ajusta aos dados. Dá para fazer isso? Não vamos fazer aqui, mas dá. Inclusive usando aquele pacotinho que a gente fez na análise anterior. Ele constrói N retas e a reta que melhor se ajusta ao dado é aquela que vai ser a melhor reta. Entretanto, nós vamos usar a fórmula, que é bastante robusta dessa regressão. Sempre que você for fazer regressão linear, ou sempre não, mas normalmente existe um cálculo que é o Ordinary Least Squares, né? Que é a fórmula que se usa para calcular essa melhor reta. Isso já vem, o software já faz isso para a gente, tá? A gente não precisa se preocupar muito com isso. Então, a fórmula, rapidinho, ó, o y que eu quero prever, a altura do filho, é esse ponto onde ele vai cruzar aqui o eixo y, mais a inclinação dessa curva pelo meu preditor. O que é o preditor aqui? A altura média dos pais, ok? Então, aqui foi como o Galton fez. Isso aqui não é exatamente a mesma coisa, porque é um diagrama baseado nas alturas, que eu ia encontrar, mas está lá nos achados dele.
Tá bom? E, finalmente, já está na nossa regressão. Então, a gente colocou isso aqui no R, e é bem fácil, se não é, fazer, pelo menos a parte da regressão não é difícil de fazer, e ele dá essa saída para a gente, ó, ao intercepto lá. Então, o intercepto é onde a curva cruza o eixo Y, deu 22. Né? Aqui, acho que a unidade para a gente, em vez de ser centímetros, se eu não me engano, é polegadas, tá? É mais usada lá, pelo menos na época, né? Hoje em dia se usa o sistema métrico universal. E a altura média dos pais, 0,64, tá? Que também foi significante, a significância também está aqui, mas isso serve para a gente calcular, derivar uma forma. Então, a altura dos filhos no Y seria esse intercepto, 22, mais 0,64, que é o valor que eu encontrei aqui, vezes cada altura, essa altura encontrada dos pais. Com isso, eu conseguiria prever a altura dos filhos, ok? Então, é isso que a regressão linear nos dá, tá? Aí, eu só vou colocar esse segundo ponto aqui para nós, porque às vezes a gente se confunde, fala, então tá bom, os meus dados têm que ser normalmente distribuídos. Olha, não necessariamente, tá? Mas o que é altamente recomendado, que a sua variável y, ou seja, o que você está prevendo, aqui no caso a altura dos filhos, tem uma distribuição próxima do normal. É bom que sim seja, tá? Então, no caso, a distribuição normal, a gente faz um histograminha lá, não é facinho de fazer, e vê que é mais ou menos isso aqui, ó, tá? Por que eu estou dizendo isso para a gente? Porque a gente trabalha com dados biológicos, às vezes a gente vai encontrar dado tipo de distribuição gama. É isso aqui, ó. Aí, se só a variável y tem uma distribuição gama, às vezes esse modelo linear não vai se ajustar muito bem, tá bom? Aí a gente vai ter que usar, porque nós vamos ver na próxima aula, os modelos generalizados, que nada mais são do que uma extensão do modelo linear. E a variável y, eu vou falar que vai ser o modelo gama. Ah, parece complicado? Não é. É fácil realizar uma regressão dessa. Então, veja a sua variável de desfecho, às vezes ela tem esse aspecto aqui. Isso aqui é muito comum no comportamento de sistemas biológicos. Então, você não consegue, às vezes, fazer ali a regressão linear, ela não se ajusta tão bem, ok? Outra questão é, às vezes, contagem, né? Então, o Poisson, não sei exatamente se deve ser Poisson, né, a forma de pronunciar, é uma outra regressão que a gente pode usar. Isso aí é contagem. Então, por exemplo, número de dias de internação, às vezes é contagem, tem esse tipo de distribuição, número de episódios de convulsão. Então, às vezes, se a sua variável y tem essa distribuição, às vezes você vai ter que usar esse tipo de regressão. É só colocar Poisson lá que o R faz certinho, tá? E a mais clássica que nós gostamos muito, que é a binomial, né? Ou seja, é a logística. Aí nós vamos ter um desfecho que ele é categórico, ele é binário, ele vai estar variando entre 0 e 1. Tá? E a gente vai usar a famosa regressão logística. Tá? Então, assim, isso é o que eu tenho na minha variável y, minha variável de desfecho, correto? Então, eu disse que normalmente os dados não precisam ter normalmente distribuídos, mas é bom que o y, que é a sua variável de desfecho, tenha esse aspecto. Tá? Existem outras formas que a gente pode testar. Normalmente, às vezes a gente passa isso, os estatísticos às vezes não vê esses pressupostos, mas se alguém quiser, eu mostro, coloco exatamente quais são, tá? E vamos então, acho que terminou aqui a parte dessa apresentação. Nós vamos agora então tentar fazer um modelo de regressão linear na parte prática, tá bom, gente? Deixa eu fechar aqui essa aula e puxar para vocês aqui, muito bem, tá? Então, abram o R, igual, está aqui, tá? Passar o link dos arquivos. Isso. Aí, assim, ó, nós não vamos usar muitos pacotes. Entretanto, esses pacotes que eu pus aqui são opcionais. Se vocês quiserem instalá-los, eles vão ajudar a sua vida na hora de fazer a regressão, tá? Então, quiser ir instalando, colocando aí, é legal, tá? Ah, eu não consegui instalar, não tem problema. Nós vamos fazer somente com a base R mesmo, com o que já vem no R, perfeitamente. Se conseguir, eu vou mostrar que o R pode ajudar a nossa vida, facilitar, deixar a formatação mais bonita, tá bom? E nós vamos usar o arquivo cerveja, ou seja, nós não vamos prever exatamente o que o Galton fez, lá na altura média dos filhos, né? Mas nós vamos prever o consumo de cerveja na cidade de São Paulo, certo? Então tem aquele dado, se não me engano são 3 anos, né? E a gente tem lá temperatura, nós temos se é fim de semana ou não, então o que a gente espera? Que aumentar a temperatura, aumenta o consumo, final de semana deve aumentar mais, né? E talvez a precipitação faça cair o consumo. Então a gente pode
com essa mesma planilha, abordar a questão de colinearidade, a regressão linear, que é a variável que eu quero ver, consumo é uma variável binária, certo? Perdão, binária, uma variável contínua, né? E eu posso fazer regressão univariada, multivariada, a gente consegue prever isso. Então, abra o R, vamos abrir no R. Eu vou deixar aqui essa planilha, acho que vocês já têm ela está lá no Moodle, né, Rogério? E aí a gente vai ler essa planilha e vamos ver se alguém teve problema, a gente rever essa questão de como ler uma planilha no R. Pode fazer por comando, pode fazer por menu, não tem problema, como ela vai ser lida. Tá? E aí nós vamos trabalhar um pouquinho essa planilha com a regressão. Os pacotes sugeridos são SJPlot, ele facilita a formatação da regressão linear, traz quase pronto para a gente. Esse que faz gráfico de correlação, CorePlot. E esse aqui que faz um tipo de teste de colinearidade para nós, tá? Chama CARE. Aqui, a Paula não consegui baixar esse pacote. Qual? O SJPlot. Olha, o SJPlot tem SJ minúsculo, P maiúsculo, LOT. O P do plot é maiúsculo, tá? Se você não colocar assim, ele vai achar ruim, ele vai dar diferença. Coloca no chat aí os pacotes. E faz diferença se o P é maiúsculo ou minúsculo. Tá? Ele é opcional, tá, gente? Por favor, ele vai tornar a nossa formatação mais bonita, mas não é um pacote obrigatório. Às vezes a gente tem problemas na hora da instalação de algum pacote mesmo, né? Então, e depois a gente salva esse arquivo como regressão. Então, quando for fazer a regressão no R, você abre esse arquivo de novo e você tem lá o seu esqueleto para seguir, tá? É assim que normalmente eu utilizo, tá? Então, esse JPlot, que é um pacote que facilita a análise de regressão, não é obrigatório, CorePlot e CARE, né, Roberto? Eu coloquei o GAR Tá. e o plot. Para instalar install.packages, ok? E aí tem que colocar entre duas aspas o nome do pacote. Bom, eu vou ler aqui a planilha, tá? Chamar ela de beer, pode chamar de qualquer nome, dados, tabela, enfim, tá? E aí eu vou dar aquele comando structure para ver a estrutura da planilha, tá? Aí eu olho lá os dados, ó. Vocês lembram da planilha? Temperatura média, temperatura mínima e temperatura máxima. Tinha 3 dados de temperatura, precipitação, se era fim de semana ou não, consumo de cerveja em litros. Você lembra que a gente falou? O ideal não era colocar o nome da variável tão grande, a gente vai ter que substituir isso aqui, ficou muito longo. Ó. Consumo de ponto de cerveja, 2 pontinhos litros, ponto. Uma variável complicada de ser nomeada, tá, gente? Então, eu preferiria tirar essa questão aqui, tá? Se eu usar o comando dimensão, eu vou ver a dimensão. Quantos dados tem? Eu não sei quantos dados tem. Né? Ó, ela tem 365, já está certinho, Rogério. Aqui, eu vou tirar isso aqui, cara. Porque ele importou certo já. Ou não? Deve ter rodado o comando de alguma forma. Tá, deixa eu pôr de novo. Ó, vejam vocês, se alguém rodou a planilha, conseguiu ler, e o tamanho dela corresponde a 365. Tá? Lembre-se que você pode colocar aqui à direita e ver a planilha aqui, né? E ir lá até o fim também, outra forma de fazer. Será que você... Oi. Vocês não podiam pôr esse comando aí para puxar a planilha? Para ficar mais rápido para a gente? Pode, Rogério, coloca o comando para puxar a planilha. Para puxar. Lembrem-se que a planilha, a cerveja, ela tem que estar no seu diretório de trabalho, na pasta que você... Não, eu já coloquei no diretório. Tá bom. Eu vou colocar lá o comando. Você quer que eu copie? Eu já copiei aqui, já estou colocando. Eu estou colocando cerveja com C maiúsculo aqui. Se der algum errinho, vocês mudem para minúsculo, tá? Ó, esse comando que eu coloquei aqui não precisou, tá? Então, esse seria o primeiro comando, ó, esse beer, aí setting invertida, né? A variável beer, ou ao objeto beer, é atribuído esse read CSV. Então, a
gente está criando esse objeto beer e colocando o conteúdo todo dentro. Eles não se roda aí, se não rodar, muda o C para maiúsculo ou minúsculo. Aqui, ó. Tá? O segundo ponto é ver a dimensão, ou olhar aqui, ó. Ela tem 365 colunas, linhas, né? Tá certo, ó. Tem 365 linhas, tá bom? Aí o próximo passo que eu vou falar para vocês é ver, ó. Aqui saiu certinho, ó. Temperatura ponto, né? Tá na formatação em inglês, certo? Temperatura máxima. Antes disso, vamos mudar esse nome e colocar um nome que seja melhor para a gente trabalhar com ela. Não tem problema trabalhar com esse nome, mas ele é muito longo, ó. Temperatura não tem maiúsculo, pontinho, ó, meio complicado. Então, nós vamos aqui, copia o código, Rogério. Vocês lembram como modifica o nome? Names, beer. Você vai colocar um nome dentro dessa tabela chamada beer, poderia ser tabela, alguma coisa, e nós vamos colocar os nomes que a gente quer. Data, temp média, temperatura média, temp mínima, temp max, são 3 temperaturas, né? Precipitação, fim de semana e consumo. Então, se você rodar isso aqui, joga no chat. Se você rodar, você vai olhar e os nomes estão mudados, ó. Data, temperatura média, mínima, muito mais fácil de trabalhar. Máxima, precipitação, fim de semana, tá bom? O que a gente espera? A gente espera que o consumo aumente com relação a aumento de temperatura, né? Pelo menos é o que parece fazer sentido. Olha, eu vou dar um structure de novo. Aquele comando de estrutura é bem importante, viu? A gente às vezes fica repetindo ele. Ó, eu observo o seguinte, mudou o nome, ok. Número, eu tenho um problema aqui, é bom ter tido um problema para a gente trabalhar com problemas, tá? Porque às vezes você vai importar a sua planilha, que você vai trabalhar com análise, e vai ter um problema, e você sabe resolver esse problema, tá? Fim de semana é um integer, que é um número que só tem 0 e 1, igual ao número, não tem problema, tá? O problema é o consumo. O consumo eu quero que seja uma variável numérica. E ele entendeu que é uma caractere. Quando ele, tá vendo? Não ficou legal. Eu acho que o que aconteceu? Essa vírgula, que no americano separa, ela não separa o decimal, ela separa como é que fala? Milhar, né? Ele não entendeu. 25 mil ponto alguma coisa, tá? Aqui é 29, ó. Tá certo, Rogério? Então, assim, como é que você pode lidar com esse problema? Bom, o Tidyverse, que você tem que ter lido aqui em cima, pelo menos o Tidyverse é bom ler, tá? Esse pacotinho aqui. Esse Tidyverse você já tem instalado, tá? Leia ele, senão não vai funcionar isso aqui. Tá. Muito bem. Antes disso, eu vou antes de arrumar essa variável, eu coloquei aqui na ordem, perdão. A gente tem que fazer com que o fim de semana vire fator, né? O fim de semana aqui está número integer ainda, né? Então, como é que a gente fazia isso? A gente colocava aquele pipe, né? E colocava, assim, uma modificação do fim de semana para fator. Fim de semana, labels, não e sim. Tá? Deixa eu fazer isso aqui de novo para vocês verem como é que faz. Rogério, copia lá o código, cara. Ó, beer, é a planilha. Beer de novo. Aí você tinha 3 comandos para usar. Select, não precisa selecionar variáveis. Filter, de filtrar o que eu quero. Ou mutate, de criar uma variável nova. Então, qual a variável que eu quero? Fim de semana. Fim de semana é igual fator. Transformar isso em fator. Quero comandinho. Fim de semana, a mesma variável. Quero transformá-la em fator. E labels. Eu posso não colocar o labels, mas eu quero colocar. Eu quero colocar que seja 0, não, sempre nessa ordem, 0, depois o 1, que é assim. Eu vou executar esse código, beleza. Se eu jogar a estrutura de novo, eu vou colocar aqui, tá? Estrutura da planilha que eu quero. Beer. Veja, olha, virou fator, beleza, porque ela é um fator mesmo, né? Na regressão faz diferença, se ela entrar como fator ou se ela entrar como número, né? Isso aqui precisa mudar. Tá? E aí, o consumo não está legal. Não tá bom. O caráter não vai dar certo. E aí, uma das formas de fazer isso, arrumar, é fazer o seguinte. Vocês lembram outra forma de fazer? Colocar ali o consumo. A função parse. Parse é para adivinhar, né? Tentar adivinhar como se fosse um number. Eu não sei se...
eu quero virar number, é um parts number. Aí eu coloco ela de novo lá. Ele vai tentar arrumar isso para número, dar um jeito de arrumar para nós, facilitar a nossa vida. E se eu quisesse arrumar para data, parse date, parse caráter, enfim, aqui eu quero voltar isso para número. Se eu executar isso aqui, eu acho que ele arrumou. Para eu ter certeza, eu vou fazer um STR de estrutura, olhar o que está no BIR lá. Ou parece que deu certo. O número 25.461 litros. Ponto não está aqui, está implícito, né? Não tem casa decimal. Mas eu acho que está correto. 25.000, 28.000, perfeito. Tá? Então, a nossa planilha está arrumadinha. Nós conseguimos importar a planilha, conseguimos deixar a variável fator, que era fator, virar mesmo sobre fator, tá? E a minha variável y, que eu quero ver que é o consumo, está bonitinho também, tá? Muito bem. Tudo bem até aqui? O problema na importação da planilha ou na conversão de algum desses passos, que aí a gente já começa a trabalhar a nossa regressão aqui. Temos problemas com a importação? A Vera não conseguiu importar, né, a planilha. Bom, vejamos. A planilha tem que estar na sua pasta de trabalho para você conseguir importar, né? Porque se você baixar ela, ela vai para a sua pasta downloads, né? Então tem que estar na pasta que você está trabalhando. Geralmente a pasta que o R trabalha por padrão é o Documents, né? A pasta documentos. Então tem que colocar aquele arquivo cerveja.csv dentro dessa pasta, copiar e colar ele. Você colocou no diretório documento, isso aí, quando dá esse erro de importação, teria que ver qual o erro que foi, o código, o alarme dele, viu, Vera? Será que você consegue copiar e colar o código desse erro, para a gente ver onde é que foi? Se quiser também, ou preferir, pode compartilhar. Quiser compartilhar. Isso, ela deu, não há arquivo ou diretório disso, né? Então pode ser que tenha dado problema com o nome do arquivo, cerveja, tá? Que estava com letra maiúscula. Aí, com letra, eu coloquei com letra maiúscula. E aqui. Colocar aqui, modificar a letra. Modificar a letra para minúscula. Deixa eu ver aqui. Aqui eu colei um outro código com letra minúscula, tá? Aí, se deu certo, vai aparecer na sua janela da direita superior, a janela que está escrito Environment, vai aparecer uma setinha branca ali, um botãozinho azul escrito BIR, que é o objeto que foi criado no seu ambiente de trabalho aí. Isso, essa janela que o Gustavo está apontando aí. Possivelmente com outras pessoas pode ter acontecido esse mesmo erro, né? Esse erro, esse no search a file or directory, é que ele não achou o arquivo ou a pasta que você está colocando nesse comando. Tem que estar nos meus documentos, então. Geralmente, por padrão, R deixa nos meus documentos, a não ser que você faça lá no manual, crie um novo diretório de trabalho, tudo aí. Tudo bem? Se não... Mas alguém teve problema na importação da planilha? Só. Se precisar, eu abro minha tela e dou um exemplo aqui para mitigar. Acha que precisa de mais um exemplo? O Rogério abre a tela dele. Abrir, Rodrigo, porque continua dando essa mensagem. Tá. E, pelo que eu vi, tá na tela, tá no diretório. Você quer compartilhar a sua ou você quer que o Rogério compartilhe a dele? Eu quero que ele compartilhe. Tá. Daí eu consigo achar o erro. Então eu vou parar aqui a apresentação. Aí o Rogério consegue compartilhar aí a tela para ver se a gente resolve esse problema. Está aparecendo minha tela. Tá.
Tá certinho. Tá. Então, pessoal, ó, eu mandei aqui no começo do chat esses dois links, né? Esse primeiro link aqui é para o arquivo em R, e esse segundo link é o link da planilha, tá? Eu vou clicar nesse link da planilha mesmo. Eu vou clicar com o direito e abrir em nova guia só para... Então, ó, eu cliquei aqui, perceba que ele já baixou aqui na minha pasta downloads, nesse nome aqui, ó, cerveja, abre e fecha parênteses 3.csv. Esse 3 é um problema, hein? Isso, eu vou arrumar isso daí. Mas, tá. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu cliquei com direito e vou mostrar na pasta. Eu só vou procurar esse arquivo, ó, percebam que ele jogou para mim aqui na pasta downloads minha. Ó. Isso você está usando o Chrome, né? Isso, eu estou usando o navegador Chrome. Tá. Mas o que eu vou fazer, então? Eu vou pegar esse arquivo e colocar no meu diretório de trabalho do R. Tá? Então, com o R aberto aqui, ó, né, eu vou fazer tudo do zero. Eu vou criar um outro diretório de trabalho, vou fingir que eu estou começando do zero. Eu vou no File, New Project, ou novo projeto, tá? Não vou salvar o que eu estava fazendo não para começar do zero. Novo diretório, ou nova pasta, tá? Novo projeto, aí eu vou colocar o nome do projeto, módulo, eu vou pôr 88 porque já tem um nome, um módulo com esse nome, né? Vamos ver se ele cria nessa pasta aqui, se não criar eu... Aqui, vamos lá, então ele criou meu novo diretório aqui de trabalho, numa pasta chamada módulo 88. Se eu for no meu computador e procurar na pasta documentos, eu vou achar esse módulo que eu criei aqui, é o módulo 88, essa nova pasta que eu criei. Eu tenho que colocar o arquivo nessa nova pasta que eu criei aqui. Se você não criou a pasta, você poderia pôr nos documentos direto. Isso. Se você não criou, por padrão, o R vai jogar tudo nos aqui. Documentos. Aí você joga nos documentos, tá? Mas eu vou jogar aqui, aquele arquivo que está na minha pasta downloads, ó, que é esse daqui. Então, eu vou copiar ele e vou colar aqui. O nome tem que modificar. Exatamente, o nome aqui é importante modificar, senão vai dar esse mesmo erro que está dando ali. Eu vou colocar cerveja em maiúsculo só para testar. É que ele baixou 3 vezes, ele foi 1, 2 e 3, né? Isso vai dar diferença no nome do arquivo. Então, beleza, eu já mudei o nome, agora eu vou rodar aquele comando que eu lancei para vocês no chat, o primeiro comando, que é o de leitura, né? O read.csv aqui. Deixa eu ver, eu vou procurar aqui. Tá ali. Mais embaixo. Isso, mais um pouquinho, mais baixo mais. É esse daqui, ó. Vamos ver se ele roda. Se não rodar, ó, percebam que cerveja está em minúsculo. E meu arquivo, no meu módulo 88, está em maiúsculo. Pode ser que dê erro. Vamos verificar aqui. Aqui no meu não deu erro, tá? Mas se no seu deu erro, é possível que... Ô, Rogério, por que a sua planilha tem 941 observações? Bom, deixa eu só... Vamos abrir ela aqui, ó. Ela foi criada no meu ambiente de trabalho. Tem 941 observações, ou seja, 941 linhas. Eu vou descer, aqui. Até aqui não estou conseguindo identificar nenhum problema, mas agora eu já começo a ver um monte de NA, que é o not available, né? Isso é um problema que deu na importação da planilha. Ela foi importada, mas criou mais de 600 aqui. Tá. Então, assim, você tem duas formas de resolver isso daí. Uma delas é ir lá no seu arquivo no Excel e apagar as linhas de baixo, tá? Apaga e importa de novo, certo? A outra forma é resolver direto no R, tá? Porque essas linhas, elas não são reais, não existem. E o R vai estar achando que são casos que você não tem dados desses pacientes, sei lá, dessas observações, né? Não são pacientes, são observações. Então, isso vai acontecer às vezes na vida real. Você vai importar uma planilha, isso vai acontecer. Por vezes, né? Você vai lá no R e apaga as linhas, tá? No Excel, perdão.
Ou então, no R, você pode colocar que você quer até a linha 365, que é onde tem caso. Aí ele vai automaticamente excluir aquelas outras, né? Se alguém teve problema semelhante, coloca aí no chat que a gente mostra como faz. Se todo mundo importou a planilha de 365 linhas, tá perfeito. Não houve esse problema. Então é importante você ver, trabalhar com planilhas reais, porque aí a gente vê os problemas reais, né? Que normalmente acontece na prática, na hora que você está importando um dado da vida real. Né? E tem alguns computadores que acontecem problemas diferentes, dependendo da configuração do seu computador, da língua que está, né, do teclado que você está usando, e até dos pacotes que estão instalados no seu R, que pode ter conflito de pacotes, tá? Então, cada computador vai ter algum problema ali que é novo, né? Muito bem. Então, tudo certo com a planilha? Deu certo? Conseguiu agora, o Rogério, acho que mostrou, deu para fazer a importação? Quando eu abro o Excel para tirar os dados não aplicáveis, eu não os encontro. Acabou falando do Rogério. Pois eu vou mostrar aqui, posso compartilhar a tela? Tira a compartilhamento, Rogério. Eu não gosto de fazer isso no Excel. Realmente, às vezes o que você falou, eu vou no Excel e não acho nada, né? Aí eu apago linhas que já são nulas, né? E o problema continua ocorrendo, né? Então é impressionante. Mas a gente vai resolver isso. Eu vou te mostrar como resolve isso. Bom, você lembra que aqui, todo mundo ok? Vendo aqui o partilhamento, né? Deixa eu só esperar para ver se partilhou, né? Ok? Partilhou? Partilhou. Então, tô lá. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu sei que ela tem, sei lá, 800 linhas. E eu olhei lá, que só até a linha 365 é correta. Então, eu vou colocar outro nome, Beer 2, ou colocar em cima mesmo, tá? Se eu fizer alguma coisa errada, gente, eu releio o arquivo de novo, tá? O que você faz daqui dentro do R com esses comandinhos não está sobrescrevendo o seu arquivo, tá? Então, você poderia colocar Beer 2, sei lá, data. Eu quero colocar em cima do mesmo dado, apagar essa planilha. Aí eu preciso da outra planilha. Isso aqui, assim, tem que... Não é decorar, mas quando você coloca colchetes, a primeira coisa que vai é a linha, separada por uma vírgula das colunas. Então, eu quero da linha 1 até a linha 365. Tem que colocar a vírgula, porque aqui é coluna. Qual coluna eu quero selecionar? Todas. Se eu colocar esse comandinho executar aqui, ó, ele vai selecionar da linha 1 a 365 e resolve o seu problema, tá bom? Pronto. Essa é a forma de resolver no R. Eu quero selecionar a coluna 1, 2 e 3. A gente vai fazer diferente, né? Dá para fazer aqui também, mas quando eu quero selecionar a coluna, a gente ensinou o comando select. Melhor, mais prático, tá bom? Selecionar a linha eu acho mais prático dessa forma, tá? Resolve o seu problema, tá? Então, isso não é frequente ocorrer, não é sempre que vai ocorrer, mas é esse comandinho que você vai colocar, tá? E vai sobrescrever a planilha anterior com a linha 1 à linha 365, ou sei lá, linha 400, até onde linha que você acha que são dados válidos, dados reais. E o resto ele vai tirar. Isso, esses colchetes aí são os seletores de matriz, ou seletor do data frame, né? Então, na primeira parte da vírgula é o número de linhas e na segunda parte disso daí é o número de colunas, né? Quais colunas você quer selecionar. Por exemplo, Beer 2, eu quero da linha 1 a 365, aqui eu poderia colocar a coluna, Rogério? Se você colocar a primeira coluna só, ele vai selecionar só as datas ali, né? Vamos pôr então para ver se deu certo. Isso. Veja Beer 2 lá no seu ambiente de trabalho. Isso. Só que ele selecionou ela como sendo... Isso. Vamos colocar aqui para ver, né? Só ele selecionou só a data. Né? Geralmente, eu não recomendo muito usar isso aqui para selecionar coluna, eu não gosto tanto, mas para a linha é perfeito, eu prefiro usar o select, o tidyverse, para facilitar a nossa vida, tá? Mas é possível selecionar por aqui também, né, Rogério? Tá bom? Muito bem. Aí vamos, então, para a regressão, tá? Então, assim, quando a gente vai olhar no estatístico fazer a regressão, a gente eu quero o consumo de cerveja por tudo que tem aí, né? Então, assim, não é a melhor estratégia, tá?
Gráfico, nós não vamos falar aqui nessa aula, tá? Só que um gráfico básico, eu sou meio que obrigado a fazer. Você lembra que eu falei que eu preciso de um histograma de frequência para ver se a minha variável de desfecho pelo menos segue a distribuição normal? Isso precisa fazer. Então, isso tem que fazer. No R, esse comando list, histograma, faz um histograma, tá? Depois a gente vai ver gráfico um pouquinho melhor, com um pacote gráfico, fica mais bonito. Ist, beer, a variável que eu quero, consumo. E vai fazer um histograma. Aqui não vai dar certo, então eu não tinha entendido por quê. Né, Rogério? Depois a gente acabou entendendo. Que tem que, infelizmente, diminuir o tamanho da tela. Eu peço desculpa aqui, se a gente não diminuir, ele não vai aceitar. Mas eu vou ampliar para vocês. Então, aqui é o histograma do consumo de cerveja. Parece uma distribuição normal? Por favor, fala. Bom, razoavelmente parece uma distribuição normal, tá? Tem esse consumo aqui mais próximo do zero, mas aqui razoavelmente segue uma distribuição normal. Minha variável y está ok. Por que eu faço isso? Porque se você não fizer, pode ser que você tenha problemas com aquelas outras regressões que eu falei para você. Às vezes você está lá, você acha que é uma distribuição gama, distribuição Poisson, contagem, depende do que você está vendo, tá? Depende da pergunta da sua pesquisa. Consumo mensal de cerveja, né, segue razoavelmente a distribuição normal, perfeito. Então, eu posso usar a regressão? Em teoria, sim. Depois tem outros detalhezinhos que a gente pode ver, tá? Mas a linear não teria problema por esse motivo aqui, tá bom? Então, vamos seguir. A outra coisa que eu acho legal, e a gente, quando leva isso na estatística, acaba não tendo tempo, é fazer... eu vou colocar uma variável só, fazer uma regressão linear, né, univariada. Então, eu quero a temperatura. Vocês viram que eu tenho 3 temperaturas? Tenho a média, tenho a máxima e a outra é a mínima, né? É a mínima. Então, qual delas eu vou usar? Vou pôr as 3. Bom, eu vou mostrar para vocês que talvez não seja uma boa estratégia colocar as 3. A média me parece mais lógica, né? Então, vamos usar a média, tá? O ideal é cada variável que eu coloco, eu faço um gráfico. E para fazer um gráfico no R, de correlação simples, é o plot. Bem simples, tá? Plot, o X, qual que é o X? É a primeira variável. Beer, temperatura média. Beer, temp média. Ok? E qual que é o Y? É o beer, consumo, tá? Então, o que eu tenho aqui? A planilha que eu fiz em casa não tinha esses dados próximos de zero, mas enfim, eu não sei se todos aqui têm isso aqui não vai dar grandes problemas na minha regressão. Mas o que eu vejo? Que à medida que a temperatura aumenta, de certa forma, o consumo aumenta razoavelmente de forma linear, tá? Isso é importante, tá? Porque eu posso colocar isso num modelo linear, ele é mais ou menos linear, o acréscimo da temperatura em relação ao consumo, tá bom? Muito bem. Tá? Então, é obrigatório fazer esse gráfico? Não, mas é recomendado fazer, se possível, se tiver tempo na sua análise, para ela ficar bem criteriosa mesmo, né? Ok, comando plot, né? Então, só tem 2 comandinhos de gráfico, faz gráfico e tal, né? E o que nós vamos fazer, a grande importância aqui, eu vou até aumentar, é isso aqui, ó. A fórmula não era com o desfecho, aí no R, a fórmula é esse tiozinho aqui. Intersecto, mais cada variável que eu vou colocar. Eu vou colocar uma só, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o modelo 1. Você pode chamar o que você quiser. Modelo, ok, né? A função que faz regressão linear no R é o LM, Linear Model. Essa função ela já vem da base do R. Então, eu não preciso de nenhum pacote para adicionar, para construir essa função. E aí, tem que colocar sempre esses 2 parênteses, a variável de destino, consumo, o Y, né? O tiozinho, qual variável que eu vou colocar? Não precisa colocar um intercepto, é automático, tá? Se alguém quiser tirar um intercepto, eu ensino, mas normalmente a gente deixa o intercepto, tá? E aí a gente coloca a variável que eu quero, temp média. É uma regressão univariada. Eu tenho que pôr a vírgula para informar a data. Onde que vem esse dado? Vem do beer, tá? Isso aqui é a fórmula no R. Sempre vai obedecer essa função. Como eu pus a data beer, eu não preciso colocar beer consumo, beer temp média. Vai funcionar se eu colocar beer, aquela cifrão consumo, beer cifrão temp média, mas essa aqui é a forma mais usual. É só isso aqui, ó, que precisa. Então, se você guardar esse layout aqui, e você rodar isso, ó, ele rodou a regressão para você, tá? Já fez a regressão para você.
Vou pagar isso aqui. Isso, ele fez a regressão e armazenou o resultado dela Não, nessa variável chamada que você chamou de model 1, tá? E a variável ali, né, de desfecho é o consumo e a variável preditora é a temperatura média. Temperatura média. Como é que eu obtenho, Rogério? O que eu quero ver, eu quero olhar esse output. Eu vou fazer um summary. Summary é um outro comando que vocês vão ter que saber, tá? É um comando do R. Ele vai mostrar o que tem, geralmente ele mostra um resumo, vamos dizer assim, né? Da sua tabela. Se colocar summary beer, ele vai fazer um resumo dessas variáveis. Summary model, um resumo desse que foi armazenado. Então, é só colocar summary model, model 1. E aí tem aquela coisa no R, que alguém pode falar, mas o output é feio, eu não gostei muito. Mas depois eu vou mostrar para vocês como melhorá-lo para a nossa vida ficar mais fácil. Mas aqui é o output, o desfecho, a saída do R, tá? Então, o que ele nos mostra aqui? Que o consumo tem um intercepto de 8.000. Então, começa com 8.700 litros. E para cada grau de temperatura, grau centígrados que aumenta 668 litros o consumo de cerveja. Então, qual seria a fórmula? 8.700 litros mais 668 litros vezes cada grau de temperatura. Na verdade, cada grau não, a temperatura, né? 75, 36, enfim. Vai multiplicar por 668, né, Rogério? E aqui eu tenho o P. O P tá meio feinho, né? Mas os dois é significante. Porque isso aqui é 10 a menos 7, né? Tá bom? Eu vou tentar fazer a equação aqui, ó, e colocar no chat, ó, vai ficar isso daqui, né? Deixa eu ver, mais temperatura média. Ó, vai ficar consumo igual a... Para quem conseguiu instalar, ó, o SJPlot, quem não conseguiu, instala depois, coloca tabmod, que é uma função da SJPlot, tá? Model 1. O que ele vai fazer? A mesma coisa que fez o summary, só que olha o formato bonitinho que tá, né? Consigo mostrar aqui, Rogério? Ampliar, muito bem. Olha só, que tabelinha bem formatadinha, ó. Consumo, 8.000 litros, aqui tem um intervalo de confiança, o valor de P bonitinho, temperatura média, o valor de P, tá bom? O R ao quadrado, tá baixo esse R ao quadrado, né? Eu tinha obtido um R ao quadrado melhor, na outra forma. Tá? Mas, enfim, apesar, o que nós vemos é que a formatação está bonitinha. Então, veja, então, existem pacotes que melhoram a formatação, não é obrigatório, mas você já está quase um formato mais de publicação aqui, né? Tá? Então, o que foi feito? A gente pegou uma variável de desfecho, consumo, e colocou uma única variável preditora, temperatura média, para prevê-la. Duas variáveis contínuas, elas estão relacionadas, existe um relacionamento entre ambas, e eu consegui ver qual é a força, a intensidade desse relacionamento na regressão linear, correto? O ideal, que eu sempre faço, olha se sua variável de desfecho, eu vou usar a regressão linear, pelo menos tem um comportamento parecido com a distribuição normal, e veja se a temperatura média se relaciona de forma linear com o que você está vendo, né? Porque às vezes não é a regressão linear a melhor escolha. Se ela tiver uma relação muito diferente com a variável de desfecho, né? Aí não é tão linear, tá? Então, o correto é ir fazendo esses passos bonitinhos aqui, tá? Tudo bem? O próximo, antes de começar aqui para o próximo passo, que é qual a temperatura usar, eu queria saber se alguém conseguiu fazer a regressão linear usando essa fórmula que está aqui, ó. Linear model, consumo, aí o tio, né? A fórmula no R sem esse tio. Isso aqui qualquer fórmula que você for fazer vai ter esse tipo de desenho, de formato, né? Tá bom? Se tivesse mais variável aqui, depois eu vou colocar um maisinho, ó. E vou colocando as outras, tá? E nós já vamos fazer logo em seguida. Na importação da tabela, né, Vera? É isso? Porque se não conseguir importar a tabela, você não vai conseguir rodar esse modelo aqui, né? Esse modelo. A gente pode depois ver, tentar te ajudar na importação dessa tabela, né? Alguém conseguiu ter problemas, alguém conseguiu rodar ou teve problemas
nesse modelo linear, quer que a gente volte em alguma explicação aqui desse ponto do modelo linear, de como fazer no R, o linear model? Veja, a próxima aula seria o modelo generalizado. Então, se você conhecer o modelo linear, você vai fazer os outros modelos muito facilmente. Você vai expandir esse modelo linear para Poisson, para regressão logística, para gamma regression, e assim vai. Tá? Ô, Luiz, eu consegui importar e eu não consigo visualizar nesse formato bonito de publicação que eu estou invejando. Então, eu não sei, eu estou com os dados, Tá. 335 observações e 7 variáveis, Certo. mas a partir daí eu não tive a visualização. Tá. Eu estou na aba Viewer, mas não tenho a resposta. Você conseguiu visualizar com o Summary? Esse Summary consegue fazer? Ele vai dentro do console, né? Ele só me dá dados dentro do console. O Summary. Ele te dá dados dentro do console só, né? Perfeito. E essa forma que é fora do console exige o tal do pacote SJPlot. Você conseguiu instalar ele? Positivo. Tá aqui. Tá. Então, ó, veja, quando você instala o tal do SJPlot, você vai dar library para ler esse pacote. Ó, tab módulo, ele está reconhecendo. O seu está reconhecendo o tab módulo? Está reconhecendo essa função, tab módulo? Ah, reconhecendo, sim. Aí você colocou o seu modelo aqui, Model 1, e deu um Enter, e não dá nada, não aparece ali na visualização. É na aba Visualização, tem várias abas, ó, Packages, o Help, é na View, né? View, perdão. Agora deu certo. Deu? Ótimo. E depois tem como exportar isso aqui para o Word também, viu? Para ficar melhor ainda. No Google Earth? Não, você exportar isso aqui, ó. Isso aqui é um HTML, né? É um formato de internet, né? Você consegue exportar isso para o Word, vira uma tabela de Word. Para o Word, eu achei que você falou o Google Earth. Tá bom, obrigado, então. Tá? Depois a gente mostra aqui, Rogério. Veja eu tenho um código lá como exportar para o Word, porque aí já é para o Word, para a forma que a gente já vai publicar, né? Tá bom? Pode também copiar e colar, mas ele vai desformatar um pouquinho, né? Copiar e colar. Aí, tudo bem? Então, alguém quer fazer um comentário, assim, sobre um problema desse... Entendeu, né? Acho que aqui deu para entender esse ponto, né? Se tiver questionamento, por favor, coloca aí quando ele veja, né? A outra questão é qual temperatura usar, né? Então, por que a gente deixou 3 temperaturas? Porque a planilha tem as 3, mas não é isso. A questão é assim, essas variáveis muito correlacionadas dá aquele problema de colinearidade, né? O que é isso? São variáveis que são muito correlacionadas entre si. Quando você coloca na regressão, elas geralmente causam algum tipo de problema, certo? Então, o que se recomenda? Se recomenda fazer uma análise de correlação para ver se a correlação, eu acho que 0,8, Rogério, é aceitável. 0,85 é uma correlação alta. Tá, alguns falam 0,8, eu acho muito. Eu acho que acima de 0,85 a gente tem que tirar, né? Então, aqui faz sentido usar a temperatura média, mínima e máxima? Para mim, eu escolheria uma delas. Qual que eu escolheria? Qual mais está relacionado ao consumo, tá bom? Qual mais está relacionado ao consumo? Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei um exemplo de... vou fazer correlação. Vocês lembram o que a gente faria? Colocar a planilha, a BIR, né? E vamos selecionar só as variáveis que eu quero. Temperatura média, temperatura mínima, temperatura máxima e consumo. Tá? Tem um monte de variável a planilha, mas eu quero só essas aqui. Para ver poderia colocar todas as variáveis numéricas também. Depois eu vou fazer isso para vocês verem, tá? Mas vamos fazer isso aqui e dar um enter aí. Rodar isso aqui. Aí, ó. Vocês lembram? Eu vou fazer de novo. Resultado. Pode colocar qualquer coisa aqui, tá? A função de correlação é core, não é? Aí você vai colocar esse core aqui. Se você colocar isso aqui, ó, dentro disso aqui, ele vai fazer uma correlação no resultado. Vou ver o que tem dentro do resultado. Sempre que você quer ver o que está dentro do resultado, está aqui. É uma matriz de correlações. Olha que bonitinho. Tá vendo? Tá?
Isso aqui, Complete Observations, mas como é que eu sei isso? Se tiver alguma observação incompleta, minha correlação não vai funcionar. Então, eu sugiro que vocês guardem esse comando aqui, tá? Pode parecer complexo, pode ser que eu nem precise usar isso. Mas se você colocar aqui, ele vai usar só se tem observações completas. Como é que eu faço, gente? Eu deixo isso aqui mais ou menos prontinho, tá? Guardado, né? Eu não lembro o que é correlação, não tem como a gente lembrar tudo. A gente vai colocar aqui, ó, core. E aí ele vai mostrar aqui no help o que é isso, né? E vai mostrar esse negócio de variáveis completas, né? Perfeito? Tá? E é interessante aqui a abordagem que o Gustavo fez, né, pessoal? Porque percebam, né, nessa fórmula que ele fez aqui, o resultado, ao resultado é atribuído um valor. Qual o valor? A função core, que é a função correlação, ela faz alguma coisa, tá? E, digamos, gera um resultado. Tá? Que eu vou jogar para uma variável chamada resultado. Ok. E como que essa função trabalha? Ela recebe parâmetros que são separados por vírgula, como a maioria das funções no R. Esse primeiro parâmetro core é um objeto que o Gustavo criou aqui em cima. Ó. Ele é uma subseleção do banco de dados, né? É um fragmento dele, tá? Então é a mesma coisa aqui. Colocar o banco de dados inteiro dá certo? Aqui possivelmente não vai dar porque tem variáveis que não são numéricas, tudo, e a correlação ela trabalha com variáveis numéricas, vai entrar outras variáveis que não são interessantes. Então aqui... Por isso a seleção, né? Por isso que o Gustavo selecionou só variáveis numéricas. E não faria muito sentido também a gente colocar um fator ali, né? Correlacionar uma variável de fator, não faz muito sentido. E possivelmente no banco de vocês vai ter RG do paciente, ou identificação, então isso daí tudo vocês vão ter que fazer um sub-banco de dados, né, que é esse novo objeto que está criado aqui, ó. Dá para ver nesse sua janela da direita, ó, que o objeto foi criado, né, tá aqui. E um outro parâmetro dessa função chamada core, né, que é a correlação, é esse que o Gustavo explicou, use complete observations. Então, é sempre se acostumar com esse padrãozão aqui do R, né? Uma variável, você atribui um valor a ela, e uma função que recebe vários parâmetros como ela trabalha, tá? Se a gente for olhar o resultado aqui embaixo, ó, temperatura média com temperatura média é 1, claro, né? Mas olha, temperatura média com temperatura mínima, 0,86. Acima de 0,85 é um problema, então eu não ia pôr temperatura média com mínima, né? Temperatura média com máxima, 0,92, não dá. Tem que escolher alguma variável. A temperatura média com consumo, 0,26, tá? Temperatura mínima com consumo, 0,16. Nesse banco de dados, a temperatura máxima foi melhor. A temperatura máxima teve uma correlação com o consumo de 0,31, né? Foi melhor, tá? Nesse exemplo aqui, tá? Nesse exemplo. Agora, se vocês conseguirem baixar o core plot, aí você vai fazer, isso aqui não é obrigatório, mas olha que legalzinho, ó, você vai digitar o quê? Core plot, que é o gráfico de correlação, pertence àquele pacote opcional que a gente falou. Colocar isso aqui, resultado. Aí esse type, upper e método number é opcional, tá? Vamos fazer para ver o que vai dar? Vai dar erro. Não vai dar erro, não. Vai dar. Porque a variável é o resultado e não o result. Você tem razão. Você tem razão. Desculpa. Muito bem. Então, um gráfico de correlação. Olha que bonitinho que ficou. Temperatura média com mínima, 0,86. Média com máxima, 0,92. Então, não dá para usar, né? A princípio, não é o ideal, né? E com consumo aqui, ó. E se eu não colocar esses parâmetros aqui, Rogério, no core plot, tirar isso aqui? Vamos tirar? Para ver o que acontece. Deixar só colocar só o resultado lá. Então, assim, como é que você tem que fazer? Você tem que ir core plot resultado. Ele vai fazer um gráfico também. Só que eu não acho que essas bolinhas aqui são mais interessantes. Eu gosto do número, né? Quanto mais escurinho, maior a correlação. Aí você não sabe exatamente quanto é o valor, né? Tá vendo? Fica meio estranho. Então, eu queria colocar o type upper com um lado só e queria colocar método, né? Tem vários métodos aqui. Number. Então, você guarda essa fórmula aqui, tá? Quando você precisar usar, você coloca isso e ele vai construir aquele gráfico bonitinho. Você vai conseguir construir um gráfico desse aqui com as suas variáveis no R.
tá? Com as suas variáveis da sua planilha, da sua tabela. Isso que a gente às vezes tem visto em algumas publicações. Não sei se vocês já viram algumas publicações, mas geralmente é feito com software dessa qualidade aqui, né? Interessante, né? A correlação, ele coloca uma legenda à direita ali, né? De negativo é uma cor vermelha e positivo uma cor azul. Então, quanto mais forte a cor, mais forte a correlação. E azul é positiva e vermelho seria negativa, né? Todos são positivos, não, Rogério? E além da intensidade da cor, eu tenho um número, que é importante para a gente. Qual é esse número exato, né? Tá? Entende? Então, isso aqui facilita a sua vida também, e a sua visualização. O resultado que você vai ter da sua análise vai ficar mais bonito. Você pode colocar esse gráfico de correlações lá no seu paper, né? Enfim. Tá, então o melhor foi temperatura máxima. Melhor usar. Ainda bem que deu certo. Temperatura máxima. Então, nós vamos fazer o módulo 2, que é o Linear Model, consumo com temperatura máxima. Data Beer. Vamos lá? Ok? E o summary esse R ao quadrado está bem ruim aqui, viu? Tinha dado um R ao quadrado melhor, né? Algum problema de importação a gente teve aqui, viu? Não sei se alguém obteve um R ao quadrado melhor. Olha só. Foi a planilha que já estava nesse computador, era uma cerveja antiga. Acho que sim. Bom, eu posso baixar outra planilha para ver se melhora isso? Deixa eu te mandar um. Manda de novo. Porque assim, gente, o R ao quadrado, quanto a variabilidade foi explicada pelo modelo, né? Quanto mais próximo de 1, melhor, né? Então, tendo um R ao quadrado de quase 0,1, né? Aproximadamente 10% da variabilidade está sendo explicada pelo modelo. É ruim, não é algo tão bom. Tá? Mas, enfim. Isso aí, vamos lá, tem perguntas aqui. O Helder perguntou para o gráfico de correlações qual o pacote que deve ser instalado. Certo. Para o pacote, para o gráfico de correlações, é o Core Plot. Vamos lá? Core Plot, coloca lá, Rogério. Eu tenho visto esse gráfico de correlações em algumas publicações, o pessoal acha que tem usado aí esse tipo de análise, tá? Aí depois que você instalou, que nem o Rogério colocou aí, lembre-se de colocar library, né? Você vê o que está em cima aqui, todas as libraries que eu preciso, ó. Geralmente eu coloco no começo da minha análise, tá? As livrarias. Posso colocar em qualquer lugar? Pode, mas é um padrão, né? Enfim, geralmente se coloca em cima, né? E você pode estranhar esse comando install packages, né, e não package, mas é porque dá para você colocar vírgula e instalar outro pacote. Então dá para você colocar vírgula e vários pacotes, né? Então, por isso que é install package. Você mandou a planilha para mim? Eu mandei um link, né? Onde está? Está esse em azul no seu computador aqui, no chat. Tá. Então o Rogério me mandou a planilha de novo. Bom, não sei se vale a pena eu abrir essa planilha de novo. Você acha que é outro, né? Eu acho que o que eu tenho aqui salvo no computador é uma planilha um pouco pior. Isso pode estar dando problema na hora de... Trabalho com nome e cerveja, para rodar de novo. Tá. Beleza. Bom, não sei se vale a pena aqui. Eu vou deixar assim, depois a gente vai. Bom, então, assim, aí vamos lá. Então, eu não sei se alguém teve um R ao quadrado diferente. Alguém teve um R ao quadrado maior que esse, gente? Um R ao quadrado, sei lá, de 0,15, 0,20? Coloca aí no chat. Eu queria saber se alguém teve um R... Entenda o que é o R ao quadrado, né? A análise linear, a regressão linear, ela não vai me dar só um intercepto, não vai me dar se as variáveis são ou não significantes. Também se o modelo como em si explica bem tudo. Aí ele vai te dar esse adjusted R-squared. Né? Quanto maior esse valor, melhor. Ele está me mostrando, por exemplo, que isso aqui é aproximadamente 0,10, não é 0,0099. Ele está explicando 10% da variabilidade. Não é muito, né? A temperatura em si explica 10% da variabilidade do consumo de cerveja. Tá? Uma pergunta interessante da Cláudia aqui é onde que está a significância da correlação. Ok, a significância da correlação. Vamos lá. A significância está aqui, ó. Da correlação. Isso, da correlação. Não tem significância. Das correlações, não tem aquele gráfico lá, né? Mas até ali, nesse modelo de regressão... Assim, na prática, aquelas correlações de 0,80 são significantes, mas vamos fazer. Bom, tem um jeito de colocar a significância nesse gráfico. Eu posso trazer isso depois. É um pouquinho mais
mas dá para pôr, tá? Agora, eu usaria, em vez da função core, eu vou usar a função core test. Vamos ver se, só que eu não sei se ela vai aceitar tudo aqui, viu? Eu acho que ela vai aceitar, não vai aceitar aquele globalzão lá. Vamos tentar, vamos ver. Isso aí não deu. Só aceita de duas em duas. Ela aceita de duas em duas. Então, vamos fazer de duas em duas, né? Vai dar mais trabalho, né? Então, essa função core test, você vai ter que colocar aqui, ó. Here, vamos fazer a temperatura média com a temperatura mínima. Sei lá, cada um, par a par. Aí ela vai me dar, ó, tá vendo? Eu fiz isso aqui, ó. Ela vai me dar o p-valor aqui, ó. O valor da correlação é Pearson que está usando, tá? 0,86 e o p-valor. É bem significante, né? Dá para depois colocar um comando para você colocar isso no formato, para você ter o valor exato quanto é isso. Sempre é um valor menor que 0,00001, né? E aí, eu quero fazer Spearman. A gente depois mostra aqui, tá? Como é que faz Spearman, se quiser? Pode uma opção ali, né? Tem Isso. opção. Então, veja, ó, só porque teve essa pergunta, eu acho interessante. Eu não lembro exatamente como fazer, mas, ó, core.test, eu vou olhar ali. Se eu for olhar aqui, ó, ele já vai me mostrar como faz o Spearman, tá? Ó, core.test, vamos ampliar Spearman, para mostrar para os colegas. Ó, método. Pearson, Kendall, Spearman. Pronto. É só colocar qual você quer. Se você não colocar nada, ele vai usar o default, que é o Pearson. O Kendall eu nunca usei. Não sei exatamente se alguém usou, mas se quiser tem essa modalidade. Ah, é Spearman que eu quero. Então eu vou colocar Spearman. Tá? Eu vou colocar no método. Então eu vou lá, tá vendo? Ó, core test e tal. Eu vou colocar outra vírgula. Posso pôr na outra linha só para facilitar a nossa visualização. Método igual a Spearman. Ok, ele deu o RUD Spearman lá, 0,86 e deu o p-valor também. Tá parecido, né? Tá? Ele dá uma mensagem que é impossível calcular o valor exato com empates, mas ele deu o valor aqui, tá? Nesse caso, como as duas variáveis seguem distribuição normal, dá para usar o Pearson tranquilamente, tá? É só um exemplo, né? Se tiver um dado na sua prática, eu quero fazer uma correlação, não deu certo, eu quero Spearman, tá aí, ó, como fazer, tá? Agora, colocar o p-valor no gráfico, se alguém quiser, pode me mandar, eu posso colocar isso, eu posso mandar, tá? Mas, a princípio, vai ter que ter um pouquinho mais de código. Muito bem, vamos lá. Colocar duas, tá? E se eu, mesmo assim, insisto e coloco as duas variáveis que eu acho que são colineares, ó. Modelo 3. Consumo, temperatura média mais máxima. Então, eu vi que essas duas têm uma correlação grande, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Ó, isso eu acho que é um conceito importante. Às vezes a gente acha, e eu posso passar referência para vocês, que uma variável, eu coloquei no modelo multivariado, uma coisa depende da outra. Não é isso. O que essa forma está me dizendo é o consumo de cerveja, qual é a contribuição da temperatura média, e sabendo ou conhecendo ela, qual é a contribuição da temperatura máxima? Provavelmente muito pouco, né? Se eu conseguir conhecer a temperatura máxima e acrescentar a média, o que isso vai aumentar a minha previsibilidade do consumo? Quase nada, eu acho. Ok? Vamos fazer para ver? 0,10, melhorou um pouquinho, Rogério. Aí, só que olha que esquisito, isso acontece com colinearidade. A temperatura média, aumenta a temperatura média, cai o consumo. Aí a máxima aumenta, sobe. Então, isso aqui acontece por causa de colinearidade, ok? Então, evitem fazer isso, tá? Mas aí você não tem certeza se aquela variável é colinear. Puxa, eu não fiz correlação, não tenho certeza. Você vai usar uma outra coisa que é opcional, tá? Que chama VIF, que é o Variance Inflection Factor. Alguém deve ter visto isso já, conhecido isso, né? Que vem no package care. Se vocês não tiverem instalado o package care, aí não vai dar para fazer. Você vai escrever aqui, ó, VIF Model 3. E um VIF aceitável para variáveis é em torno de 1, 1,5, 2, né? A colinearidade pode ser um problema a partir de 3, 4, 10, uma colinearidade forte. Vamos fazer? Ele deu o VIF aqui, olha o VIF das temperaturas, 6, 6,7. Então, realmente tem colinearidade, tá? Então, você quer saber se tem colinearidade? Eu testei a colinearidade, faz o tal do Variance Inflection Factor. Eu quero saber exatamente o que é isso, aí você coloca isso na Wikipédia
e tem a definição, tá? Certinho, como isso é calculado. Entretanto, se você colocar isso, fizer essa forma que está aqui, com PECA de CAR, você rapidamente vai saber se tem algum problema de colinearidade. Eu não posso colocar as duas variáveis juntos, né? Será que se eu tirar uma não vai dar certo, porque aí vai ter uma só, né? Mas depois eu posso mostrar no modelo mais completo o VIF. Quanto deu o estado VIF, tá? Se você trabalha com SPSS, você vai colocar lá no regressão linear, você vai entrar na caixa de opções e vai ticar no VIF. Ele vai fazer o VIF para você também, tá? Mas se você não trabalha com SPSS, com R aqui no caso, você vai ter que escrever essa formulinha aí e ter um pouquinho de paciência e baixar o PECA de CAR. Né? Depois que baixar o PECA de CAR, acima de 5 já é um problema, né, Rogério? Você pôs aqui, né? Sim. Aí tem várias referências, né, de quanto isso é um problema. Agora, com certeza, 6.7 é um problema, né? Tá? Muito bem, então, isso é análise de regressão linear univariada, onde eu coloquei apenas uma variável. Agora, a pergunta é a seguinte: eu não vou colocar as 3 temperaturas, eu vou usar a máxima, que é a melhor. Será que ela acrescentar o fim de semana e acrescentar qualquer outra variável, precipitação, melhora? Melhora? Possivelmente. Aí essa análise é a análise de regressão com múltiplas variáveis, tá? Um conceito que eu tinha, eu acho que é interessante aqui comentar antes da gente passar, é atribuir muito poder à regressão multivariável, né? Então a gente atribui muito poder, isso está errado. Então dizer, por exemplo, que as variáveis são independentes. É claro que elas são independentes. Um dos pressupostos para ter vários X, vários preditores, é que elas sejam independentes. Então, por exemplo, eu fiz uma análise de mortalidade e ajustei para diabetes. Não, não é. Você quer saber o seguinte: na presença de diabetes, ainda assim, qual é o comportamento da outra variável, tá? Então, eu posso passar referência para a gente ler isso, a gente continua lendo isso em paper, mas evitem de escrever dessa forma. Nesse caso, o consumo de cerveja, conhecendo a temperatura máxima e na presença de precipitação, o que a precipitação acrescenta? O que o fim de semana acrescenta, ok? Não que essas variáveis são independentes. A gente vai continuar escrevendo isso, mas esse conceito ele tem que ser mudado. O modelo multivariado tem esse tipo de problema. Se fosse verdade que ele corrige para todas as variáveis, a gente não precisaria fazer estudo prospectivo randomizado, só fazer um estudo retrospectivo e corrigir para as múltiplas variáveis que está tudo certo. Isso não é bem verdadeiro. Então, atribuir poder demais à análise multivariada é um problema, tá? Muito bem. Vamos lá. Faça um histograma da precipitação. Normalmente a precipitação tem esse tipo de distribuição aqui, né? A maioria dos dias não choveu, correto? Alguns dias choveu e raros dias choveu muito. Então, me parece que essa distribuição aqui, ela não é muito normal, tá? Olha, você pode colocar isso na sua regressão, né? Então, temperatura máxima mais precipitação. Ótimo. Agora, se você fizer uma transformação disso aqui, sua regressão vai para outro nível. Essa é a vantagem do R, tá? Então, novamente, se você não entender esse passo que está aqui, coloque a precipitação como está, não vai ter tanto problema. Mas se você colocar isso como uma transformação, vai ficar de outro nível, vai modificar muito a sua qualidade de análise, tá? Normalmente eu faço uma transformação logarítmica, tá? Então, ó, vou fazer para vocês aqui. O log da precipitação. Via precipitação. Só que eu vou fazer o histograma. Eu não quero armazenar isso. Eu quero ver um histograma, um log. Olha que belezinha, a transformação logarítmica deu certo. Normalmente ela dá certo. Então, assim, tem outras transformações, mas essa transformação aqui é tão rápida. Então, proteinúria, se você for trabalhar com proteinúria, normalmente a transformação logarítmica dá certo. Quase sempre vai resolver sua vida, tá? Você pode usar a base 10, quando você não coloca nada, é neperiano, tá? Tanto faz. Vou usar a base 10 aqui, ó. Vamos por base 10? É log 10 aqui. Não vai dar muita diferença, não. Né? Quase nada. Então, vamos deixar a base padrão aqui, ó. Tiro 10, tá? Muito bem. Então, eu vou fazer para vocês o modelo 4. Consumo por temperatura máxima, mais a próxima variável, que é precipitação. Eu vou colocar só precipitação aqui. Escreve o nome da variável. Precipitação. Se você deixar assim, fica perfeito o seu modelo. Só que se você colocar o logaritmo, como a gente viu, vai ficar de outro nível, né? Então, o que vai entrar na minha análise?
temperatura mais o log da precipitação. Na hora que eu for fazer a fórmula, a temperatura mais o log da precipitação, perfeito? Vai dar um erro aqui. O que acontece? Muita precipitação foi zero, e log de zero não existe. Então, realmente, tem que somar 1 aqui, tudo bem? Não tem problema, né? Somar 1, né? Porque aí o log de 1 é zero, tá? Então, normalmente, quando você vai fazer transformação logarítmica, você soma 1. Isso não vai implicar em nada. Né? Somar 1 não vai dar grandes problemas na sua análise e vai dar tudo certo, tá? Então, o modelo mostrou que acrescentar isso aqui não foi significante, hein, Rogério? Eu estou achando que essa planilha aqui minha, ela, de vocês, está deu significância. Se tiver, eu vou mudar a planilha. Porque eu fiz em casa e deu significância. Aqui não. Aqui acrescentar a precipitação não mudou, não foi significante. Aumentou um pouquinho o consumo, que é esquisito, né? A precipitação aumentou o consumo, né? Mas não foi significante, tá? Deu significância. Então, é a minha planilha. Por favor, coloquem aí se vocês... alguém colocou alguma coisa aqui no chat. Se vocês acharam significância na precipitação. Tá? Então, assim, eu pus essa questão do logaritmo para a gente poder trabalhar com R de uma forma um pouquinho melhor. Tá? Não é obrigatório. Se eu colocasse precipitação só, nem vai dar tanta diferença. É que aqui vai ficar um modelo melhor, né, gente? A gente vê aquelas formas que usam essas transformações, não é tão complexo assim usar isso, né? Consumo logo de precipitação da tabela, tá? Perfeito. Você pôs para mim a planilha? Eu mandei um link, acho que está em cima no chat, mais para cima. Pega no seu chat e corre lá em cima, que vai estar em azul. Isso aí. Porque essa planilha que está aqui, ela deu algum problema na importação. E isso fez com que algumas coisas não tivessem significância. Logo, aí o Pedro está mandando o resultado dele, deixa eu ver aqui. Isso daí, para mim, eu queria compartilhar o resultado mais certinho com vocês, para explicar melhor. Também significativo. Né? Porque eu tinha feito em casa, eu tinha dado significativo, então eu achei... Tá certo, viu, Pedro? A sua planilha que você está trabalhando está dando significância. Aqui, da Bruna também, da Bruna Moreno, está dando certo. É a minha que está errada. Então, ótimo, que eu vou corrigir esse problema aqui rapidamente, né? E vou mostrar para vocês como fazer rapidamente isso também, tá? Cerveja 3. Tá, muito bem. O Rogério me passou outra planilha, então eu vou voltar aqui. O que eu faço? Eu acho que está errado, eu vou fazer tudo de novo. Vai demorar? Não vai. Tá? Prometo que não vai demorar. Então, eu vou fazer isso aqui e vou fazer os passos que eu tinha feito aqui. Renomear as variáveis, fazer o fator do fim de semana, avaliar a variável numérica. E percebam que trabalhar dessa forma é interessante porque você não muda o arquivo em Excel ou CSV que foi mandado para você, né? Então, às vezes, pode acontecer de ter algum erro nesse arquivo, aí você mostra para a pessoa, os comandos que eu usei foram esses e o resultado foi esse. Aí a pessoa identifica algum erro na planilha, você roda os mesmos comandos, aí sua análise vem diferente. Né? A outra vida agora. Olha só, 8.700 litros, interceptor, 640 para cada grau de temperatura máxima, e cai o consumo para cada log da precipitação em menos 490 litros. Isso é significante. Tá? E olha o R ao quadrado, 4,29. Então, ele explica 42% da variabilidade, é ótimo, né? Então, assim, essas duas variáveis, elas explicam 42% da variabilidade do Y, que é o consumo de cerveja. Agora sim. Tá? Mas nós vamos continuar no nosso modelo multivariado, porque não estamos satisfeitos com isso, e vamos acrescentar o fim de semana. Tá? Então, aqui não precisa fazer isso que eu vou fazer, mas vamos fazer um box plot. É outro comandinho para fazer aquele gráfico de box, né? Então, o primeiro o primeiro seria o eixo X, fim de semana. Então, o eixo X no box plot tem que ser categórico, né, Rogério? E o eixo Y tem que ser contínuo, correto? Tem uma forma de fazer isso melhor, não é? Tem, nós vamos explicar depois. Tá? Então, o que ele mostra para nós? Que o fim de semana, que é o fim de semana é o 2, né? É o 2. Aumentou o consumo de cerveja, esperado, né? Tá? Então, vamos acrescentar isso na nossa fórmula para ver o que vai acontecer. Módulo 5. Pode passar o módulo 5 para eles, velho. Modelo 5. O modelo 5 é o consumo pela temperatura máxima mais o log da precipitação. Se você colocar só a precipitação, vai dar certo também. Tá? Se você achou que esse log ficou um pouco complexo. Mais fim de semana, mais a última variável que eu quero, tá? Vírgula, a data, dia. Né?
Isso, olha, agora sim. Então, isso me mostrou que eu tenho um intercepto de 669 litros, cada temperatura aumentou 662 o consumo, a precipitação cai o consumo, no fim de semana aumentou 5.000 litros. E tudo foi significante, tá? Isso me deu um R ao quadrado de 0,7. Explica 70% da variabilidade, tá ótimo, muito bom. Vamos fazer o tab model para quem abaixou o SJPlot. Vai ter a sua planilha pronta para a publicação. Ficou bem bonitinha a planilha aqui, ó. Tá vendo? Olha que planilha interessante aqui, né? Ó. Intercepto, temperatura máxima, precipitação, fim de semana. Se eu colocar isso aqui no arquivo do Word, depois você muda aqui o nome, né? Coloca o log da precipitação. Né? Esse mais um, você nem precisa citar, isso aqui é tão usual, né? Porque dado que tem zero, a única forma de fazer logaritmo é acrescentar um, né? Senão dá um erro. E, esse plot model também é opcional, vem do pacote SJPlot. Aqui não vai ser tão útil não, tá? Não vai ser tão útil, mas ele fez esse gráficozinho aqui, né? Não achei tão útil, tá? Então não vou nem comentar isso com vocês. E o VIF, aqui sim, fazer o VIF do model sim. Quanto que deu? Deu 1, cada variável, então não tem colinearidade, tá? Legal, né? Então você pode colocar assim, ó, que você testou a colinearidade das variáveis com a variance inflection factor e não deu colinearidade no seu modelo, ficou bonitinho, tá ótimo, tá? Então, aqui a gente praticamente termina a questão da análise multivariada, né? Eu coloquei, a gente já vai passar para a pergunta aqui, mas eu coloquei aqui uma parte mais avançada, que não é para a gente entrar em detalhes agora, tá? Eu só vou colocar aqui para rodar esse código, para mostrar o seguinte. A concordância. Olha que bonito o gráfico que ficou isso aqui. Né? Então, o que ele está mostrando? A minha fórmula, aquela fórmula que a gente mostrou agora, está prevendo isso aqui. E isso é o real. Olha a correlação entre o que a fórmula previu e o real. Está bem parecido, né? Tá? Essa diferença entre o que a fórmula preveu, ou previu, acho que é a forma mais correta, perdão, e o consumo, a diferença a gente chama de resíduo. O R calcula isso para a gente, tá? A diferença entre o que foi predito pela fórmula e o que realmente ocorreu. Esse resíduo, gente, que tem que ser normalmente distribuído. Então, por isso que eu não estou falando para vocês que tem que ter distribuição normal. Preferencialmente, o Y tem que ter, preferencialmente. Mas o que vai determinar mesmo é o tal do resíduo. Se você quiser chegar em outro nível de análise, você vai falar assim, os resíduos são normalmente distribuídos. Aí já é um pouquinho mais avançado. Se você for levar lá para o estatístico, ele não vai chegar nesse nível de detalhamento, pelo menos o que eu tenho visto, tá? Mas caso seja perguntado para você, mas você viu esse negócio do resíduo, se foi visto, dá para a gente fazer também. Lembre-se, então, que o resíduo, isso aqui não é o resíduo, tá? É só o que foi predito pelo consumo. Eu posso fazer o resíduo para ver se o resíduo, a diferença entre o que foi predito e encontrado é normalmente distribuída. Normalmente, essas diferenças, elas não têm que ser ao acaso, então elas não têm uma distribuição normal, só isso, tá? Eu fiz esse gráfico do resíduo aqui, onde eu achou que fiz, tá aqui. Então, eu fiz rapidamente para vocês, e esse é o gráfico do resíduo. O resíduo varia de menos 5.000 litros a mais 5.000 litros, normalmente eles estão normalmente distribuídos. Tá ótimo, tá? Porque esse histograma é frequência, quantidade de resíduos, né? De valores, né? Essa diferença é encontrada. Não sei se a questão do resíduo, gente, ficou claro para todo mundo. Eu acho que, assim, é só para ver se a sua análise ficou legal, tá? Precisa chegar nesse formato? Não necessariamente, mas logo que vocês começarem a trabalhar no R, vocês vão começar a ver essas coisas. Então, aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês o consumo cíclico pela data, né? Rapidamente, porque a intenção dessa aula não é analisar isso, mas eu vou mostrar para vocês o potencial do R. Se você trabalhar um pouquinho, você vai chegar nisso aqui. Olha que gráfico interessante. Aqui é a data, desde janeiro de 2015 a janeiro de 2016. E aqui é o consumo de cerveja, parece meio cíclico, que são os períodos de inverno e verão, né? Aqui, ó, cada pontinho, o fim de semana, o triângulozinho é a presença de fim de semana, e aqui é a temperatura. Quanto mais escuro, mais temperatura mais baixa. Então, você vê que o consumo é menor, né? Então, isso aqui, ó, rapidamente, trabalhando um pouquinho com o R, você consegue chegar num gráfico, qualidade de publicação rapidamente, e posso explicar um pouco da sua análise multivariada, né? Consumo por outro fator, e duas variáveis que você colocou na sua análise
de variáveis múltiplas. Não tem como fazer um gráfico de variáveis múltiplas, eu tenho que escolher alguma coisa, né? Não dá para fazer um gráfico de variáveis múltiplas. Isso aqui eu passei mais rapidamente, porque é um pouquinho mais avançado, mas você trabalhando com R um pouquinho, ganhando um pouco de familiaridade, não é muito complexo chegar num gráfico como esse aqui, tá? É necessário fazer esse gráfico? Não, não é necessário, é visual só, bonito para a publicação. Mas eu consigo muito bem, com o que está escrito aqui anteriormente, com aqueles comandos, fazer a minha análise e seguir, vocês veem essa questão da colinearidade, né, que é muito citada, né, resolver problemas, né. Tá? Então, acho que os conceitos hoje são esses, vê como que a gente não conseguiria avançar para a regressão hoje, né, mas a gente vai avançar nisso na próxima vez. Deixa eu só compartilhar minha tela um momentinho. Tá, o Rogério vai compartilhar aqui uma análise, eu vou rapidamente, perdão, deixa eu só parar de compartilhar, Rogério, parar a apresentação, pode compartilhar. Deixa eu só rodar aqui. O Rogério colocou os códigos, gente, dessas resíduos, essas coisas, é opcional, tá? Então a gente não tem a intenção de chegar nesse nível mas era mais para explicar essa questão do resíduo, né, que a gente às vezes vem ver isso daí, ou ler sobre isso, né, o que é isso, né? Não é tão complicado, a diferença entre o predito e o encontrado, e essas diferenças têm que ser ao acaso, se elas são ao acaso, elas têm que seguir a distribuição normal. Certo. Aqui pessoal, que a Cláudia perguntou com relação à significância das correlações, é avançado isso daqui, mas eu baixei um pacote, tá, o GGALI, que ele consegue te dar, de novo, essa matriz de correlações com um detalhamento maior. Aqui na diagonal tem a sua variável, tá, e a distribuição dela, como que ela varia, e aqui abaixo da diagonal tem a correlação, então aqui está correlacionando a temperatura média com a temperatura mínima. Tá? Você encontra essas duas linhas e colunas e avalia como que é a distribuição aqui, o diagrama de dispersão. E aqui acima da diagonal tem o valor da correlação e esses asteriscos eles significam se é significativo ou não, né? Tá? Beleza. Então, olha, perfeito. Imagine você apresentar um gráfico desse, qualidade de publicação. Né? Sim. Então é um pacote, depois você deixa lá com essa sugestão. Né? Isso, é uma sugestão de e ele construiu isso de forma automática, esses gráficos. Isso. Você colocou aquela matriz de correlação que a gente colocou lá. Só que dentro de uma função do GGALI que... Tá. Então, mais um pacote aí. Daí a gente vai aprendendo quais são os pacotes para nós, quais são os pacotes que são mais úteis para nós, né? E o R, que interessante, a gente tem N formas de fazer a mesma coisa, né? Várias formas. Né? E aqui tentando explicar só um pouquinho o que é o resíduo, né? Aqui na variável X aqui e a variável de desfecho, a preditora e a de desfecho, né? Então seria mais ou menos, aqui a sua reta de regressão está em vermelho e aqui é o que realmente ocorreu, né? Os pontos é a realidade. Então, existe uma distância do que realmente ocorreu, o valor da sua variável de desfecho, do y, do que a sua reta prediz, né, em vermelho. Então, isso seria o resíduo, né? Então, perceba que tem resíduo grande, resíduo pequeno, grande, pequeno, e o esperado ali é que ele tenha a distribuição normal, né, esses verdinhos aqui. E o né? que é um resíduo perfeito, então? O resíduo perfeito é zero. Isso, seria o... Correlação eu posso analisar o modelo de duas formas, o R ao quadrado, que é aquele valor de 0 a 1, e a soma dos resíduos, né? E o valor maior, qual é o melhor valor para a soma dos resíduos? Zero. Quanto mais próximo de zero, melhor. Somar todos esses resíduos, né? Existe uma fórmula para isso, né? A gente não vê muito isso na prática nossa, né? Mas é uma forma de fazer. E quanto menor a soma desses resíduos, ótimo, mais perfeito é o modelo. Seria isso. Né? Ficou bem legal essa função do GGALI. Algum comentário, gente, assim, sobre isso? Alguém quer partilhar alguma coisa? Se deu para entender um pouco aí os conceitos da regressão linear? Que a gente está estourando o tempo aqui, mas mais 5 minutinhos ou 10, 5 talvez, para a gente responder algum questionamento, né?
a gente pode seguir aqui com alguma coisa da regressão, né? Acho que nós vamos deixar também essa aula junto e essa questão do R, né? Deixa eu compartilhar a tela de novo. Salvar isso aqui, vocês devem salvar essa regressão.r, né? Deixa ele compartilhar aqui. Regressão.r, o arquivo. Ao fazer regressão, você entra nesse arquivo de novo e segue os passos que estão aqui, né? Não precisa necessariamente ser os mesmos passos, né? Mas passos parecidos, né? Então, esses pacotes sugeridos é para tornar a nossa vida mais fácil, né? Mas também não são obrigatórios. Esse TidyVerse é altamente recomendado para poder selecionar variáveis e tornar isso mais prático. E lembrar que a função que faz regressão linear é essa aqui, LM, né? Semana que vem, a gente vai apresentar uma forma que chama GLM, General Linear Model. Aí posso fazer o Gaussiano, Gaussiano é esse aqui. Fazer o Poisson, fazer outros tipos de regressão. Não é muito complexo, né? Não é muito complexo dentro do que a gente explicou. Como a gente trabalha muito com dados, acho que a maioria, né, dados biológicos, né? Às vezes eles não têm esse comportamento tão nítido quanto o consumo, né? Então, às vezes eles têm um comportamento, às vezes, que nem eu mostrei para vocês, de padrão de contagem, ou de um padrão mais tipo gama, né? Aí a gente modifica e ajusta isso, o R faz isso para a gente, tá? A gente pode depois até comparar modelo, na próxima aula eu te mostra como comparar um com o outro, né? E às vezes é tentativa e erro também, né, Rogério? Fazer um modelo, que nem a gente fez aqui, 1, 2, 3, 4, vamos supor que você começou a fazer, você tinha colocado várias temperaturas, depois você viu que isso era um problema, aí escolheu a melhor, né? Viu o valor de inflação da variância, que tinha problemas de colinealidade, isso geralmente para as regressões é bastante problemático, tá? E aí você vai ajustando até onde você chegar, onde você quer. Se você pegar o último modelo e tirar esse log que eu fiz aqui, ó, você vai ver que não vai mudar muita coisa. Ele vai ficar mais preciso com o log, tá? Mas se você tirar o log aqui, ó, deixar 100, e refazer essa análise, ó, você tem um R ao quadrado parecido, ó, 0,72. Não mudou muita coisa, não, tá? E continua sendo significante a precipitação, tá? Então, também, se você não conseguir trabalhar com esse log aqui, nessa variável, não vai mudar tanta coisa, tá? Vai ficar bom no modelo também. E aí, simplesmente, eu fiz o quê? Pus o consumo por temperatura máxima, a cada variável que eu acrescentei a mais na análise de regressão que vai mais, né? Precipitação, mais fim de semana, né? Acho que é isso, tá? Entender essas limitações que eu falei da regressão múltipla, porque a gente acha, às vezes, que ela corrige para tudo, não é? Na presença dessa variável, qual é a contribuição da outra? Veja, na presença da temperatura máxima, qual é a contribuição da temperatura média? Provavelmente nenhuma. E a colinealidade passa a ser um problema, né? Então, assim, a condição de independente é a condição que eu colocar aqui. Se elas não são independentes, eu não poderia nem pô-las aqui, né? Tá? E é isso, então, que acho que a gente conseguiria fazer com esse exemplo, né? A ideia talvez seria olhar isso em casa, né? E poderia trazer dúvidas também, a gente ver se alguém não conseguiu realizar um modelo linear, né? Em casa, e o modelo uni ou multivariável, né? Tudo bem? Nós estamos no tempo, né? Então, semana que vem fica para a gente ver os modelos generalizados. Com as duas coisas, a gente consegue resolver quase todos os problemas que a gente precisa da análise, né? E é suficiente para isso. Você nem precisaria chegar no teste take quadrado. A gente realmente usa isso para a tabela 1, né? Mas para a pergunta principal do seu questionamento, usar um modelo mais robusto como esse, geralmente resolve, tá? Muito bem, gente. Então, mais alguma coisa, Rogério, para colocar? Acho que não, tá bem tranquilo. Repetir os códigos, né? Acho que é muito bom isso, né? E, mais uma vez falando, não é para decorar, se você usar isso com muita frequência, mas ter guardado, saber como substituir, tá ótimo. Né? É o que a gente, menu suspenso, faz para a gente. Né? Aqueles programas de softwares que tem menu suspenso, eles estão modificando essas pequenas variáveis aqui, né? Estão fazendo isso, a gente está mudando na mão aqui, né? Apagando essa aqui, colocando outra, né? Mas é a mesma coisa.
no fim das contas, acaba sendo o mesmo tipo de análise, né? Então, gente, vamos terminar, então. Se alguém quiser mais alguma coisa colocar aqui, né? A gente estourou 9 minutos do tempo. Tá. A Vera disse que ainda vai rever a aula. Tá bom. Tentar ver se você consegue colocar os códigos, né? Se tiver tendo problema com importação da planilha, a gente tenta ver também, tá? Se consegue resolver isso daí. E se tiver muito problema, viu, Vera, eu já dei assistência remota também para um dos alunos, para a Milena, né, que teve problema com a instalação, tudo, eu oriento a instalar um programa que eu consigo acessar o seu computador remotamente e, às vezes, mexer lá, você vai ver eu mexendo no seu computador, a setinha do mouse andando e eu fazendo as intervenções ali no seu computador, tá bom? Então, se precisar, pode... Manda um e-mail para o Rogério, então, um WhatsApp, alguma coisa, para ele poder fazer essa assistência, tipo TeamViewer. Isso, eu vou usar o TeamViewer. Tá. E aí acho que resolve para a gente passar para a próxima, já com esse conhecimento do modelo generalizado, né? Tá bom? Então, acho que essa noite é isso. Acho que a gente conseguiu cumprir aí o objetivo, né? Então, vamos terminar aqui, gente. Boa noite a todos. Boa noite.